Olá, tudo bem? Meu nome é Natália Solano, meu canal é Influenciando Caminhos e hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Keila Jorge para entrevistá-la e ela vai contar um pouco da sua trajetória de estudante e de profissional na área de letras. A gente se conheceu trabalhando juntas em uma escola aqui no Japão e agora eu peço que ela se apresente. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui no seu canal. Você sabe que eu desejo muito sucesso para você sempre. Então, eu sou a Keila, como a Natália já disse, né? Eu sou professora de português e inglês. Trabalhei aqui no Japão como professora um pouco, né? E foi onde nós nos conhecemos. E fizemos essa amizade que é para a vida toda e de profissão também, porque nós trocamos bastante ideias juntas. É verdade. Eu aprendo muito com você. Eu também contigo. Então agora, gente, eu vou fazer as perguntas mais frequentes e a Keila vai responder. E para isso, vamos começar com o início lá da carreira da Keila. O que te levou a escolher essa área, Keila? E você sempre soube que queria ser professora? Eu sempre soube que eu queria ser professora ou que eu faria odontologia. Só que odontologia, né, além de ser um curso, né, que seria mais caro na época, tinha a questão das aulas de anatomia, que não era para mim. Eu fiz o teste. É importante você ter contato, né, com o trabalho antes de você escolher se decidir mesmo. Pelo menos eu segui isso na minha vida. Então, eu quero ser dentista, então eu vou ter contato, né, nessa área. Então, eu fiz técnico em prótese dentária. Eu gostava do curso. Só que aí dentro do meu curso eu tive professores muito legais, que eram dentistas mesmo, e eles levavam a gente para conhecer, né, como que funcionava essa área. E aí eu vi que tinha que estudar anatomia e não era para mim. Eu tinha muito medo. Foi quando tu descobriu que queria ser professora. Aí eu tinha as duas opções, né? Ou eu seguiria essa área, né, de odontologia, ou eu seria professora. Eu só não sabia que eu iria para a área de letras, porque eu gostava muito de história. Também, eu me identifiquei. E letras, eu sempre fui muito de leitura, eu gostava de ler bastante, assim, acho que eu li muito na minha adolescência, quando eu era criança. Depois, quando você fica um pouco adulto, você diminui, porque o tempo, né? Vai mudando. Vai mudando, mas você fala, não preciso ler, mas eu sempre tive isso da leitura comigo. Então, eu gostava, falava, não, português é legal, e tem literatura também. Literatura também é aquela parte que revive um pouco a história, mas também de uma maneira diferente, né? Diferente. Não, eu me identifico, e tem a questão das línguas também, porque você tinha duas opções, né? Então, além de você estudar português, você poderia estudar um outro idioma. Ou você faz inglês, espanhol, japonês, né? Então, tem vários. Eu falo, não, aqui eu tenho mais opção. E depois também você não precisaria estar só na sala de aula. Né? Se você quisesse seguir outro caminho, né? Como redator, outras coisas, você poderia trabalhar. O mercado de trabalho é mais amplo, né? É verdade, é bem amplo. E eu acho que isso é importante na hora de você escolher sua profissão. Sim, né? É verdade que eles não pensam muito nessa questão, né? Nessa questão do que você pode fazer lá na frente, caso não dê certo aqui, qual é a minha outra opção.
né? Então a gente tem que ter várias áreas em aberto, ó, posso fugir para cá, fugir para lá. Eu não dei certo como professora, mas e agora o que eu vou fazer? Qual Isso, aqui, né? Isso, você tem muitas opções. Eu sempre considerei isso. Eu sempre fui muito preocupada nessa questão, né, de se eu vou ter trabalho ou não. Então é importante essa pesquisa, saber além, você gosta muito, gosto bastante do que eu fiz, não me arrependo. Eu vejo tem pessoas que se arrependem, mesmo com todas as dificuldades, eu nunca me arrependi do que eu fiz, assim. Eu acho que foi super importante para mim eu seguir essa carreira e ainda tenho muito trabalho pela frente, aprender muitas coisas e explorar novas áreas. Isso, é importante. Eu só vou aproveitar que isso aqui, dessa pergunta, porque, gente, uma coisa que eu nunca... Assim, não que eu não tenha pensado aqui, quando a gente está fazendo o estudo, a gente não liga muito para essas coisas. Mas a Keila me trouxe, há um tempo atrás, uma conversa muito legal e ela disse assim, gente... Natália, esses meninos precisam saber de uma coisa muito importante antes de começar o curso. O que é, gente? E eu vou pedir para ela só dar os detalhes. Sobre fazer uma pesquisa de quanto você vai gastar. E aí ela colocou várias coisas e ela vai explicar um pouquinho para vocês. Sim, no curso de odontologia, por exemplo, você gasta, mesmo você passando em uma universidade pública... você tem que se dedicar bastante, fazer cursinho às vezes, né? Você não entra como medicina também. Eu tenho amigos que fizeram medicina que ficaram 3, 4 anos fazendo cursinho, né? Então você tem gastos e é um trabalho que você também não pode tá no mercado de trabalho porque você precisa de muito tempo, né? Uhum. Então tem esse tempo, né? Que você teria que ter, né? E depois, no curso, você gasta muito com material. Sim, e o transporte, né? Transporte, se você mora em uma cidade diferente, tem o aluguel, tem tudo isso. Tem bolsas, tem várias, tem ajudas, né? Mas aí depende da necessidade de cada um, o que você, né, o que você quer, se você quer... um resultado rápido ou se você quer um resultado a longo prazo, né? No meu caso, acho que eu queria trabalhar logo. E no curso de letras, você, né, gasta com material, livros, né? Tem toda essa... Você sempre tem gastos, mas não tinha aquele custo com o material, né? Que no caso de quem está cursando odontologia, depois você pode entrevistar outra pessoa que vai saber falar melhor. Sim. Né? Isso foi das minhas pesquisas, né, que eu fiz antes de começar a estudar. Agora, letras, além de você, né... você vai estudar, você também pode trabalhar enquanto estuda, tá? Dentro da área mesmo. A partir do 2º ano, você poderia já começar a lecionar em escola pública e escola particular também, né? Sim. Eles contratam. Né? Então, quem faz essa carreira, né, de docente, né? Acho que só professor de educação física que não pode, tem que esperar se formar, para depois começar a atuar, mas as outras áreas você pode atuar enquanto você está cursando a faculdade. Como foi o teu ensino médio? Voltei mais um pouquinho da vida. Foi há tanto tempo. E um lugar tão distante. Tão distante. Mas o meu ensino médio foi tranquilo, né? Eu fiz um ensino médio técnico, que na época também, né, nós tínhamos essa opção, que foi até o caso que eu fiz prótese dentária, porque como eu queria entrar na área de odontologia, eu queria conhecer para saber como era. Então, eu já fiz prótese dentária e já estava no meio, lógico que prótese dentária, um protético não é um dentista, né, mas você tá próximo, né? Você está próximo dos dentistas, então você vê, às vezes, se você trabalha em um consultório, você consegue ver como ele trabalha e você já, né, olha... Me identifiquei ou não.
né? Então, meu ensino médio, eu fui muito nessa... Eu fiz o ensino técnico, que eu não me arrependo também, para mim foi importante. Mas foi tranquilo. A única coisa que foi ruim na minha época de ensino médio, porque cortavam matérias, né? Quando você fazia o ensino técnico, então eles cortavam várias matérias. Então depois isso fez falta para mim, aí eu tive que correr atrás do prejuízo. Dá para fazer o vestibular, né? Para fazer o vestibular. Aí eu tive que estudar por fora, fazer cursinho por fora e tudo mais, né? Porque a gente tinha que prestar vestibular. Então eles cortaram filosofia, sociologia e era tudo que caía na prova. Bem importante para o profissional de letras. É verdade. E isso daí eu acho que foi um pouco ruim, mas depois eu estudei por fora, fiz cursinhos e leituras bastante. Já tinha o hábito, né? Então. Já tinha um hábito, facilitou. Qual conhecimento você gostaria de ter tido lá no ensino médio, que tu queria ter aprofundado e que foi fazer falta lá na faculdade? Eu acho que foi o que nós falamos anteriormente, que faz falta, né? Filosofia, sociologia. Então, isso eu acho que fez um pouco de falta para mim. Aí, na questão de linguagens, eu acho que também faltou. Né? Eu acho que você tem que ter não só a opção de inglês na escola, você também tem que ter a opção de outros idiomas na escola, né? O inglês, o espanhol, né? Aqui no Japão, no caso, o japonês, a escola já tem, né? Aqui, a escola brasileira tem. Isso eu acho muito importante, você ter contato com mais de um idioma para até facilitar na hora da sua escolha, porque eu escolhi inglês porque era um idioma que eu conhecia, que estava perto, mas tinham outros idiomas que eu também poderia escolher, né? O profissional de letras, ele sempre faz português e um outro idioma, né? O inglês foi legal, eu gostei bastante, mas eu acho que no ensino médio eu acho que eu deveria ter outras opções, até porque eu gosto de outros idiomas também. Mais perto da língua latina, né? Que já é perto da língua latina, que isso depois a gente pode até comentar, que foi lá no meu futuro foi muito importante o espanhol, né? Então, no ensino médio, eu acho que faltou um pouquinho dessa opção, né, de ter mais contato com outros idiomas. Quais matérias você aprendeu no ensino médio que fizeram diferença? Agora, o que te fez diferença? Tipo, te ajudou muito na faculdade? O que tu já sabia no ensino médio que chegou na faculdade e falou, agora tá mais fácil? No ensino médio, a questão do português, né, que eu tive uma professora muito boa de português, isso me facilitou. Às vezes você tem colegas que têm dificuldades em algumas coisas, eu não tinha algumas dificuldades, assim, lógico que na faculdade você se aprofunda mais, mas o básico que você deveria levar para a faculdade estava ok. Né? Então, história, artes, né? Artes a gente vê pouco, né? Artes nós vemos pouco. Isso daí também é uma questão que eu acho que deveria ter sido mais aprofundado, ou eu teria um outro olhar para artes na questão do ensino médio. Talvez eu não tive um olhar mais detalhado para artes, e isso daí é importante lá no futuro para um profissional de letras. Porque quando vai estudar aula de literatura, envolve artes, literatura, história. O curso de letras tem muito isso, né? A gente tá sempre no interdisciplinar, né? Tá casando também. E você pode trabalhar muito essa questão artística, né? Teatro, música, dança. Poesia tem toda uma ligação, né? Você não precisa ficar preso só à gramática, né? Sim, tem toda a variação. Tem muitas questões. Então, isso daí eu acho que fez diferença na minha vida, essa questão da história, do português, né? Que eu já levei para a faculdade, me ajudou bastante.
Interessante vocês saberem as habilidades que vocês têm, das disciplinas que vocês gostam, e aprofundar agora, enquanto o professor ainda tem tempo para vocês, gente. Isso é importante. E pesquisar, né? Porque o professor em sala de aula, ele mostra o caminho para você. Sim. Ele mostra, às vezes na sala de aula o professor não tem um tempo para se aprofundar muito naquele assunto, mas é um assunto que você gostou, você pode se aprofundar, pesquisar, né? Agora nós temos a facilidade da internet, você consegue ir a sites confiáveis, a ver pessoas confiáveis, né, na internet e se aprofundar naquele assunto. Sim, conhecer os autores, ver videoaula, assim, vou abrir aspas, vídeos. É importante vocês saberem quem vocês estão assistindo, a formação da pessoa, para ajudar de verdade o caminho de vocês. Isso. Próxima pergunta, Keila. Que matéria que você achou que não ia mais estudar após o ensino médio, mas que lá na faculdade ela voltou, vamos colocar assim, terminei o ensino médio, eu não quero mais matemática, aí vem a matemática na faculdade. A matemática, agora eu estou fazendo pedagogia. Importante, hein? Desculpa. Eu estou fazendo outro curso. Em pedagogia eu preciso da matemática, talvez eu achasse que eu não usaria mais. Então, isso daí eu preciso melhorar. Relembrar algumas coisas, né? Então, se aprofundar um pouquinho mais. Mas talvez eu achava que nunca mais eu iria usar. E pelo contrário, eu já trabalhei, eu sou professora de português como língua estrangeira. Então, no Brasil, eu trabalhava muito em banco e geralmente o pessoal de banco é economista. Tem esse pessoal que gosta de cálculo, de conta. Contador, né? E isso na aula de idioma era importante eu trazer, né? Para a pessoa saber se comunicar no ambiente de trabalho dela. Então, talvez não seria fazer um cálculo, eu não precisava saber disso, mas eu precisava saber o vocabulário que era usado na linguagem matemática. O que estava acontecendo nas notícias do mundo, da inflação. Isso. Você precisa muito saber, tá ligado no que está acontecendo, né, no mundo. Então, não precisa saber de notícias, não. Você tem que saber o que acontece no Japão, no Brasil, na Europa, Estados Unidos. Você tem que estar ligado em todos os assuntos. Gente, porque senão vem alguém que sabe mais que você e passa na sua frente. Assim funciona o mercado de trabalho. E essas aulas de PLE era muito engraçado porque cada aluno não tem um livro certo. Lógico, você tem um material. Na época que eu comecei a dar aula também tinha, acho que não apareciam muitos materiais. Né? E era um pessoal adulto que estava cansado, às vezes trabalhava o dia todo. Então, eu não podia também trazer aquela aula pesada, vamos conjugar verbo. Aquela coisa bem gramatiqueira. Você não está conjugando corretamente. Eu tinha que ter assunto com essas pessoas. Eu tinha que saber conversar sobre economia, política. Eu tinha um aluno que adorava filosofia, ele só falava de filosofia, então você tem que estar a par de tudo. Então você vê que são assuntos diferentes, mas que você tem que conhecer, né, para você não ficar para trás. Sim. Né? E é interessante que, assim, a gente tá falando lá atrás do curso de letras, mas se vocês olharem para conversa agora, a gente tá falando o quê? Que a gente estuda o tempo todo. A gente não para. Não. Se aconteceu alguma coisa, o conteúdo aqui, aí eu tenho que falar com meu amigo de geografia, porque eu não sei aquele conteúdo, ele vai me ajudar. Aí eu volto para minha linguagem, que entra na gramática. Então, o tempo todo a gente tá estudando. Nós não chegamos na aula... Não, despreparado. O que tá acontecendo no mundo? A gente precisa pelo menos saber o basicão. Tá acontecendo X, e aí a gente vai e fala com vocês. Até política, né? Às vezes você não gosta, não quer falar sobre política, mas você tem que conhecer. Até porque a gente tem a questão da redação também, né, Keila? E aí, o que acontece? A gente tem que posicionar o aluno em relação ao argumento. Como que ele vai saber argumentar se ele não sabe o que está acontecendo? Então, a gente tem que estar estudando. Tem que estar estudando o tempo todo.
né? Você tem que estar sempre atualizado. Sim, tem que estar atualizado. Atualização. Não, e não só na questão, né, do que está ocorrendo no mundo. A nossa profissão muda muito, né? Ah, essa didática é boa, agora essa didática não serve mais, a gente tem que trabalhar de tal forma. Desde quando eu me formei, eu já mudei muito. Isso não funciona mais em sala de aula. Agora nós temos que procurar outra linha, ou nós temos que trabalhar em outra linha. Então, essa atualização é muito importante, né? Sim, mas é uma coisa que a Keila tocou nesse ponto da atualização é importante, mas às vezes, gente, o aluno não consegue acompanhar a atualização. E isso também dá um nó na nossa cabeça. Porque a gente vai partir do princípio, vamos colocar que todo mundo tem um celular e todo mundo sabe pesquisar. Não, a maioria do pessoal não sabe pesquisar. Aí a gente passa um trabalho, praticamente a gente também tem que dar uma aula de informática. Sentar lá com o aluno, porque às vezes ele não sabe mandar um e-mail, ele sabe mexer na rede social, ele é perfeito na rede social. Mas chega na hora do vamos ver em relação a coisas que pra gente é básico, que lá na nossa época a gente foi cobrado, a gente não consegue lidar com o negócio. Então a gente tá atualizando vocês também nesse quesito que pra nós já não é uma atualização, né? É antigo. É antigo. Mas pra vocês, né? Essa questão do e-mail é até engraçado, né? Porque os alunos já acham isso uma coisa de velho. Então, mas ele vai pra faculdade e mandou o trabalho como? É mais formal, né? Eu não posso, um profissional, às vezes de uma empresa, ele não vai ficar no WhatsApp o tempo todo olhando mensagem, eu fiz uma entrevista e ele vai mandar uma... Às vezes pode acontecer, tem empresas que até fazem isso, né? Depende do perfil. Mas eu acho que uma empresa mais séria, talvez, não digo séria, né? Maior, vamos falar maior. Senão, que tem questão da formalidade. Das formalidades, então ele vai mandar por e-mail. Você tem que saber enviar um e-mail, você tem que saber escrever um e-mail. Não é, mano. Não pode, é verdade. Não tem as formalidades, né? Tem o tal dos pronomes de tratamento, né? Que você, às vezes até eu acho estranho, né? Eu usar, mas você tem que usar, né? Sim. Você tem que usar. Então isso é muito importante. Pra vocês verem, a gente tá numa conversa aqui de uma pergunta que abriu pra um monte de coisa. Pra um monte de coisa. Não, mas eu acho importante essa questão da atualização, de você... Sim. Qualquer profissão, não é só a nossa profissão. Você sempre tem que estar se atualizando, porque as coisas mudam muito rápido, né? Sim. O que você gostaria de ter aprendido quando estava estudando que podia ter te ajudado a se preparar para o mercado de trabalho? Agora falando, eu estou no ensino médio, quero trabalhar. O que eu tenho que aprender agora no médio para conseguir trabalhar lá na frente, Keila? Agora, eu acho que o que pega bastante neste momento, que eu sinto, não sei se é a mesma impressão que você tem, você tem que saber lidar muito com o seu emocional. Isso daí eu acho que é uma questão, o desenvolver habilidades de ouvir o outro, né? De se colocar no lugar do outro, de ter empatia, porque aí você se encaixa em qualquer mercado de trabalho, porque você vai ser uma pessoa atenta, você vai aprender, né? Você vai observar o outro. Que às vezes, como nós estamos nessa era, né, da tecnologia, que é tudo muito imediato, nós trazemos isso para a nossa vida também, né? Você quer uma resposta rápida e às vezes não funciona desse jeito e você fica impaciente. Então, eu acho que essa questão de lidar um pouco com essa questão emocional, né? No meu caso, eu acho que... Eu não sei que eu gostaria de ter aprendido isso, talvez eu acho que eu sempre fui uma pessoa resiliente, assim. Eu chorava escondido. Ia pro banheiro chorar. Talvez eu acho que seria como... no meu ensino médio, né, que eu fui pro mercado de trabalho, eu perguntava tudo pra minha mãe. Minha mãe, assim, era uma apoiadora muito grande, assim. Então, como que eu tenho um currículo?
sabe? Isso, na minha época de escola, eu não aprendi a fazer um currículo. Não sei se você, se você teve aula para fazer um currículo. Não tive, não. Isso, não. Né? Nós sabíamos escrever, porque você vai pesquisar, vai perguntar. Então eu perguntava para minha mãe ou para quem estava no mercado de trabalho, talvez essas coisas, uma entrevista, como se portar em uma entrevista, como se vestir para uma entrevista, né? Eu acho que nessas questões quem me auxiliava bastante eram os meus pais, né? Minha mãe estava sempre, você não pode ir desse jeito. Coloca uma roupa mais social. Gente. Então... maquiagem mais levinha. Mais levinha. Então, essa coisa, assim, de você... Como eu me porto lá fora, né? Você sai do ensino médio, é meio que jogado. Não, você tem que trabalhar. E agora? Por onde eu começo? Sim. Né? E essa questão de você ser orientado. Onde eu, com o ensino médio, qual trabalho que eu posso fazer só com o ensino médio? Qual é o melhor trabalho para eu me desenvolver? Porque às vezes você vai trabalhar em um lugar que não vai te acrescentar muita coisa. Então, eu já pensaria assim, em formar minha carreira melhor desde o início. Eu sempre pensei. Eu não vou falar que sempre não, foi bem organizado, no ensino médio eu já tinha uma meta, assim. Eu não saí do ensino médio e já entrei na faculdade. Ainda eu esperei um pouco, mas eu já sabia o que eu ia fazer, né? Então eu já tinha que estudar, já continuei estudando. Então, que nós fazíamos cursinho, né? Não, o meu é uma loucura. O seu foi diferente, o meu foi né? muito diferente, Então, mas no meu caso, eu estudei no Brasil. A Natália tem outra experiência, né? Situação. É outra situação. Então, eu fui fazer cursinho, aí depois eu fui para a faculdade. Mas essa questão de você saber qual é a melhor profissão, mesmo sem a universidade, que eu possa crescer. Só com o ensino médio, né? Só com o ensino médio. Talvez assim, a escola às vezes peca um pouco nesse tipo de orientação. Sim. Né? Ou vai muito só pro trabalho, como que nós podemos falar? Técnico, né? Eu acho mais braçal. Braçal, usar isso. A sua força de literalmente. Braçal. Bem isso. Do que falar, não, aqui, ó, porque você vai desenvolver, né, uma carreira, você pode ir para a universidade. Aí depende, né, do objetivo de cada pessoa. O que a gente mais enfrenta hoje em sala de aula é aluno que desiste no meio do caminho, no ensino médio. Sim. E aí vocês acabam fazendo da vida de vocês, as escolhas de vocês, obviamente, mas assim, vocês acabam adultos frustrados porque vocês desistiram lá atrás de uma coisa que vocês ainda têm tempo, que é o ensino médio ainda tá te trazendo isso, né? Tá trazendo. E aí quando sai, como a Keila falou, que você é jogado, porque até então eu sempre falo pra vocês que vocês são tratados como 8 até o ensino médio. Tá, acabou, depois da formatura, eu sou 80, o que tu vai fazer, onde que você vai trabalhar, começa a sua vida, agora você é adulto, 18 anos, o tempo já passou, não vou mais fazer isso por ti. Então, assim, é importante vocês saberem lidar com isso, porque, gente, a sociedade é assim. Não adianta admitir, né? Ela te cobra. E eu digo que o ensino médio é uma avó, não é nem uma mãe. É bem isso. Porque a mãe deixa o limite ali, o menino para. A avó já deixa aquela coisa, né? Do aconchego, do abraçar. E eu acho que esse é o maior sofrimento, que eu acho que a frustração deles fica bem alta aí, porque eles acabam desistindo, porque eles já desistiram lá atrás e nem sabem por que estão desistindo agora do que eles querem. E é ruim essa questão da desistência, porque, gente, o tempo passa muito rápido. 1 ano, 2 anos que você para, lá na frente faz diferença para você. Faz diferença. Se você, eu tava olhando esses dias bolsas, né, para você fazer cursos fora, tem limite de idade. Sabe? Tem essa coisa, eu posso estudar
Em qualquer idade eu posso estudar. Isso é muito importante falar. Não importa quantos anos eu tenho. Você pode estudar. Eu sempre brinco, eu falo, se eu tenho que trabalhar até os 70, então eu posso estudar também. Eu tenho muito tempo para desenvolver uma outra carreira ou fazer, né? Eu tenho que estudar. Então, e eu preciso melhorar isso. Então, mas o tempo que você perde, né? Que você para, o que você está deixando para trás? Porque lá na frente, gostaria tanto de fazer fazer um doutorado fora, vou para a França, vou para os Estados Unidos, aí você olha lá, limite de idade. É muito ruim isso. E eu vou um pouquinho além. A aula que você não está prestando atenção, aí você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer uma entrevista de uma bolsa, e o cidadão ou a cidadã pergunta para você sobre aquele conteúdo, aquela situação específica, e você para e pensa, espera aí, onde é que eu tava? E aí vocês ficam, mas eu não aprendi isso. Sim, gente, vocês aprenderam. Em algum lugar vocês aprenderam. Vocês só não lembram onde foi. Onde foi, mas você aprendeu. E isso daí depois se você aprende, mesmo aquele conhecimento, eu aprendi isso hoje, nunca mais vou usar na minha vida. Lá na frente te dá um start. Por isso que eu aprendi aquilo. Então você vai usar na sua vida, assim, todo o conhecimento, até para você ter um pensamento crítico, para você ser uma pessoa interessante. Algum tipo de conversa. Uma conversa. É importante você ter conhecimento. Sim. É importante. O conhecimento é uma coisa sua, não é de ninguém, né? É sua, você vai levar com você, né? Essa coisa do conhecimento. Então não é perdido tudo que você, né, está aprendendo agora. Sim, é como a Keila falou, vai voltar em algum momento. Volta. Deixa eu ir para a próxima. Quais matérias você estudou na faculdade, Keila? Nossa! Agora vai passar um filme. As que eu me lembro. Primeiro eu vou começar com Teoria da Literatura. Nossa, eu lembro disso. Gente, quem reclama de aula parada? Teoria da Literatura é insano. É insano, mas é interessante, né? Sim. O tanto é que Teoria da Literatura, quando eu estava na faculdade, eu falava, nossa, não quero fazer essa matéria, que matéria horrorosa, chata. Só que agora eu falo, nossa, como aquela matéria foi importante. E hoje no ensino médio se ensina a teoria da literatura. E hoje se ensina, não é do jeito que nós aprendemos na faculdade, né? Que a gente dá um livro. Não quer, Keila. Semana que vem, prova. Bem isso. Mas é interessante. E depois, assim, assusta quando você não conhece. Aí depois você vai pegando o jeito, vai entendendo o assunto, aquilo se torna interessante. Isso que eu mais fico admirada em estudar. Porque você fala assim, nossa, por que eu achava isso chato? Agora é tão legal, faz sentido. Né? Então, teoria da literatura, linguística. Eu amava a aula de linguística. Eu sei que eu tinha colegas que odiavam linguística. Eu gostava também. Eu amava linguística, porque você estuda fonética, né? Você estuda as mudanças, né, que ocorrem nas línguas, né? Sim. Que vão ocorrendo e você às vezes não entende por que muda. Não, a língua muda, a língua é viva, né? Então, acho que linguística, ela se dedica bastante a isso, né? Sim. Depois tem até a universidade só, o curso, faculdade só de linguística, né? Então, isso daí é uma coisa que eu fico interessada também, é estudar contexto social, por exemplo, as variações linguísticas, né? E até porque aqui no Japão a gente lida com alunos
todos os lugares do Sim, Brasil. do Brasil. Então, Maria, isso é muito importante. Muito importante. Porque vai fazer com que a gente respeite também o nosso público no sentido do nosso aluno. É bem interessante. Sim, nem São Paulo. Eu trabalhava em São Paulo, eu nunca peguei uma sala tão variada de alunos como aqui. Não, em né? Manaus a gente fala mais Manauara e o pessoal do Pará, tem bastante. Mas só... Eu acho que se na vida eu tive, sei como lá... você aprendeu o Curumim, é verdade. Mas assim, eu não sei, eu não lembro de ter tido um aluno assim, de outro estado, que fosse tão mais longe de Manaus, assim, não lembro. Então, aqui eu tive... Aí a gente conhece gente de tudo que é lugar do Brasil. Lugares, né? Mato Grosso. Sim, Espírito Santo, Manaus. Dentro do Amazonas tem o aluno de Parintins, de Maués. Deixa eu pensar. Paraná, né? Uma galera do Paraná tem bastante. São Paulo. Mas o que eu acho interessante aqui, porque é uma sala... É o Brasil, a sala de aula é o Brasil. É o Brasil, é o Brasil. A sala de aula é o Brasil. Porque nós temos aluno. Em São Paulo, eu não sei lá em Manaus, né? Mas em São Paulo tinha um aluno que era de fora, ou 2 alunos que eram de fora, assim. Em uma sala de aula que, mesmo sendo filhos, né, de nordestinos ou que vieram do norte, mas ou do sul, mas eram poucos, assim, a maioria nasceu ali. Agora aqui não. De onde você é? Sou de Curitiba. De onde você é? Sou de Manaus. Sou de do Mato Grosso. Que é muito interessante. Do Espírito Santo. A gente não sabe. Aí muda o sotaque, é o que a Keila falou. Eu sou a professora dos curumins. Hoje eu passo, vai, curumim. Curumim. E a expressão é muito. A língua portuguesa é muito rica. Né? Isso é maravilhoso. Sim. Isso é maravilhoso de você pegar, aqui eles falam diferente, olha aqui essa expressão, como eles falam. Dá pra fazer um trabalho amplo, né, nessa questão da linguística. A linguística é muito interessante. Eu gostava, assim, aprendi na faculdade, eu acho que era uma coisa que eu gostaria de ter me aprofundado mais e de ter tido mais aulas. Sim, eu também. Porque é bem interessante. Depois nós temos uma noção de psicologia, né, da educação, né, não é eu, né, psicologia da educação. Você tem matérias que você estuda as leis, tanto do Brasil como do estado, que você estuda, né? No meu caso, eu fiz a de São Paulo, né? Então, você estuda, tem essa parte, eu não lembro qual era o nome da matéria, o certo... Mas só pra vocês verem que é amplo, né, Keila? Você estuda muita coisa. Então teve a parte de latim. Eu adorava latim, gente. É engraçado. Eu amava, eu ia super bem. Acho que era a matéria que eu tirava 10. Em tudo. Eu gostava porque você percebe como a língua veio vindo e mudou, se transformou no português, no espanhol, em outros idiomas, por aí vai. O que mais que nós estudamos? Literatura. Literatura, né? Aí, no caso, eu estudei literatura brasileira, literatura americana, literatura inglesa. Portuguesa. Literatura portuguesa. Caramba, nossa, a gente estudou bastante coisa, né? Se você pegar literatura portuguesa, brasileira, inglesa e americana, né? A mais interessante é a literatura brasileira. Eu também acho. A portuguesa é bem legal, assim, em questão de clássicos. Eu acho que a portuguesa ela arrebenta, assim, com Camões e tal. Mas a parte, assim, da criatividade, da história, do herói, do te deixar maduro, do Machado de Assis. Você se identifica, né? Você se identifica. A literatura inglesa também eu acho que é maravilhosa. Você uma literatura, tem autores maravilhosos, né? Sim. Mas a literatura brasileira, acho que é porque eu sou brasileira. A gente ama o nosso país, apesar de tudo. Apesar de tudo, nosso país é o nosso país, é a nossa casa, né? Aí eu acho que a única coisa que eu não sei se tu estudou, mas eu estudei, foi metodologia, tanto ciência
científica para montar Isso. trabalho, como metodologia de ensino e didática, que é a parte da pedagogia no nosso curso. Né? Também, essas matérias. Eu também tive. Mas a gente estudou. Agora, falando contigo, parece que a gente passou muita coisa na cabeça. E essa de metodologia também, metodologia científica. Sim. Mas você aprende, né? E sua mente abre, você sai com outra visão de mundo depois do curso na faculdade, né? Eu sou a professora. Uma pessoa pode falar, mas eu não sou formada e ganho mais que você. Tem uma galera que é contra os professores. Ou contra quem estudou. Mas, gente, estudar é muito... Mesmo que depois você fala, não quero saber disso, não é pra mim. Mas você aprende muita coisa. Sim, é um conhecimento que não vão te tirar, né? Ninguém tira de você. Então, essa questão do estudar, eu sou a professora que sempre vou ficar para os meus alunos. Vai estudar, vai fazer ENEM, vai fazer vestibular. Já decidiu que curso que o aluno vai falar, eu não vou fazer nada. Eu falo, não, mas eu tô lá falando. Um dia, talvez, né, ele desperte. Porque também é uma coisa assim, gente, o professor tem 20, 30 alunos numa sala, e pensem com a gente. De uma turma dessa, se um der certo, no sentido de ele for estudar pra gente, assim, a gente já ganhou o mundo inteiro. E nós ganhamos muito, né? Na nossa vida, assim, sempre tem um aluno que volta e fala, olha, professora, eu estudei, eu lembrei do que você fala. Uma vez eu encontrei uma pessoa no mercado. Gente, até hoje eu não sei quem é. Eu sei que ela foi minha aluna, já era uma senhora, eu dava aula no EJA, eu dei aula no EJA um tempo. E mesmo no EJA, eu pegando pessoas, né, mais velhas, você vai estudar, o que a senhora faz, porque eu tinha umas senhoras assim, bem... Não, aí ela me encontrou no mercado, eu preciso te abraçar, você mudou a minha vida, e eu... Nossa, que bom, mas, né? E eu fiquei, sabe, aquele constrangimento de você perguntar quem é. Mas ficou feliz por saber. Mas eu sei que mesmo eu não lembrando, eu fiz a diferença pra vida de alguém, de uma senhora. Aí ela foi estudar, ela fez pedagogia, ela me contou que fez pedagogia, foi dar aula, que ela amava dar aula para as crianças. Muito lindo. Então, assim, o professor, ele sempre tem essa coisa, né, de incentivar o aluno, né? Eu acho também que é a única profissão que a gente tem esse retorno muito depois, né? Tipo, a gente dá aula, vocês formam e depois passa, sei lá... muito tempo. E aí a pessoa lembra, nossa, eu estudei com a Keila, eu estudei com a Natália e quero mandar uma mensagem. Sim, A gente recebe umas mensagens assim, né? Nós recebemos. E é bom, né? Uma mensagem que você recebe já te anima. É verdade. Você se renova, fala, não, vou continuar fazendo isso. Eu sei vale a pena, difícil, né? Vale a pena. Quantos anos durou seu curso? O meu curso, ele durou 3 anos. Aí depois eu fiz pós, né? Graduação, aí você conta mais 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, 2 anos de pós. Então deu uns... E fora que aí você faz cursos, né? De formação o tempo todo. E agora... Tá fazendo pedagogia. Fazendo pedagogia para complementar aí. Mais quanto tempo de curso? Não, aí pedagogia é pouco, né? Para quem é formado nessa área, é 1 ano só pra gente. Só para complementar, porque no curso de letras não tem aquela parte da alfabetização, de gestão, de escola. Aí nós fazemos para complementar. Porque aí se você se você segue uma carreira de docente, aí você, né, complementa. E se você quiser trabalhar na gestão, ser coordenadora, diretora, aí você precisa ter esses complementos, né?
Para você, qual é o maior objetivo da tua profissão? O maior objetivo é ensinar. É fazer com que os meus alunos aprendam alguma coisa. Que sejam todos nota 10. Nosso objetivo é esse, dá certo, não. Mas nem sempre o aluno nota 10 é o que vai se dar melhor. Mas você tem que ser esforçado. Né? Sim. Porque esses dias eu tava vendo, né? Eu amo o Sérgio Vaz. Natália sempre manda alguma coisa. É verdade. Então, ele escreve, ele é da literatura periférica, né? E aí ele mostrou o boletim dele. Não sei se você chegou a ver numa postagem que ele fez, que eu sigo ele nas redes sociais, porque ele sempre tá postando alguma coisa interessante, uma poesia, alguma coisa. E aí ele mostrou o boletim dele. Gente, que boletim com notas vermelhas. Aí você pensa, você é professor agora, esse menino vai dar certo na vida? Aí naquela hora você acha até que não, porém... Sim, mas aí você viu, ele aprendeu, né? Ele aprendeu sim, né? A vida escolar dele não foi perdida, né? Depois, no futuro, eu acho que o aprendizado é muito... Você tem que amadurecer, né? Muito. Amadurecer e querer. Porque o professor tem, mas você querer aprender são outros 500. Mesmo que você tenha dificuldade naquilo, você tenta entender, né? Você tenta entender e depois você vai melhorar lá na frente ou vai ver na prática. Sim. Né? Porque às vezes quando você tá só na teoria, você não consegue ver. Aí na prática você, é simples, olha isso, agora eu consigo resolver. Né? Eu digo isso porque a gente prepara a aula, estuda para o conteúdo, mas é na prática que a gente vai ver se a turma vai conseguir, se ela não vai, faz um testezinho diagnóstico, deu certo, não deu, bora de novo, outro caminho. Muda o caminho, né? Isso é importante. O aprendizado, ele tem vários caminhos. Né? Às vezes a forma que eu aprendo não é a forma que você aprende. Com certeza. Isso eu sempre falo para os meus alunos. Busque uma forma de você aprender. Veja como você aprende melhor. A gente fala, professor, tem bastante professor no YouTube, você tem que ver a formação, como a Natália falou no começo. A gente tem que saber quem é, ver a formação, se aquela pessoa tá falando uma coisa, né, com fundamento mesmo ou não, mas você consegue ver isso. Às vezes ele fala a sua língua, né? Às vezes eu não consigo passar na aula, mas ele lá tá passando, consegue falar de um jeito, gosta de brincar, tem professor que gosta de cantar música. Meu perfil não é esse, gente. Eu também não. Eu não consigo, gente. Não, eu vou rir, eu vou achar engraçado, mas eu não tenho o perfil de ser aquele professor, sabe, que tá tocando música. Não é o meu perfil. Eu também não. Mas assim, inclusive, porque é interessante tu dizer isso, eu adoro ver vídeo de gente que fala de literatura. Gente, eu adoro, eu sigo uma galera. Só que eu não consigo prestar atenção quando eles começam a cantar e a falar que o José de Alencar não sei o que lá no violão. Aí eu digo, gente, eu tô perdida, acabou meu aprendizado. Não, eu não consigo também. Eu também não. Eu tenho que estar ouvindo a pessoa falando o que é aquilo, passo a passo. Passo a passo, escrevendo. Aí perguntando, por exemplo, eu e a Keila, quando a gente trabalhava junto, nossa, era uma felicidade, porque ela chegava com conteúdo, eu com outra atividade, ela com outra até hoje. Manda o livro, bora ler, Keila. Bora ler, uma fica mandando dicas. Porque a gente gosta dessa parte mais tradicional da coisa. Tradicional, né? Como o pessoal fala. Eu gosto que os meus alunos sejam ativos. Sim. Eu gosto que os meus alunos... Vamos montar um teatro? Vamos. Eu também, eu gosto do trabalho diferente. Tanto que literatura a gente sempre leva mais pra esse lado, né? Sim, é mais interessante. Então eu vejo que o aluno coloca a mão na massa.
Então é aquela coisa, né, que você vê que ele tá se empenhando, que ele tá aprendendo. Ano passado, o Alto da Compadecida, os alunos leram várias vezes sem perceber que eles estavam lendo um livro. O Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno, isso. Eles leram e passam das cenas, né? E aí vocês perguntam quantos livros vocês já leram esse ano, e eles dizem nenhum. Aí a professora já te obrigou a ler o mesmo 10 vezes e vocês não perceberam. Eles não perceberam que leram o livro. Então, isso eu acho interessante. O aluno vai lá e ele faz, porque aí você aprende, né? Não é tal. Eu acho interessante. Quem gosta de tocar, é legal. É perfil, gente. É como perfil. A gente tá falando, nosso perfil não é muito da música. Não, e é o que você falou, nem para aprender também eu não consigo. Tanto é que eu não lembro de música, de química. Eu também não, de crase. Não, a única coisinha que eu lembro é o li no chão, que é a regra da paroxítona. Eu nem sabia. Eu nem sabia dessa. É o lir no chão com X. E chão com X, não é chão com CH, não. Porque aí as palavrinhas terminadas em L, né? Você acentua com I, você acentua com R, você acentua. Olha, com terminadas em X, você acentua. Olha! É a única que eu acho que funciona. Fala assim, ó, isso vocês aprendam, lir no chão. Pronto, vocês sabem a regra da paroxítona. Porque você pôr lá na lousa palavrinhas terminadas em I, palavrinhas terminadas em I. É porque essa é que tem mais regra. É a que tem mais regras. Ai, gente, olha que porque a maioria das palavras no português são paroxítonas. Então, por isso que ela tem mais regras, né? E isso é interessante. Então, depois aqui vai me passar uma música que eu não conhecia. Não, mas não é nem música. É só a sigla. É só escrito lir, como lir, de ler, né? No chão. Eu lembro disso na hora da prova. E isso nem foi o professor que me ensinou. Vou dar o mérito à minha mãe. Olha que legal, eu não sabia. Keila, lembra? Porque eu não conseguia decorar. Lembra disso? Os pais são muito importantes também no seu aprendizado, né? Porque ajuda no desenvolvimento deles, Sim, né? de ter a ambição, né? Às vezes a gente olha aquela questão de ambição só do lado negativo, né? Não, você precisa querer, né? E a família conversando. Gente, se fosse por mim, eu acho que eu não estudaria. Sim. Então, minha mãe sempre... Vocês têm que estudar, vocês precisam estudar. Vocês são mulheres, vocês precisam estudar, porque ainda a gente tem essa questão, né, de ser mulher, como que você vai se colocar no mercado de trabalho? Não, vocês têm que ir, vocês conseguem, vocês podem. Minha mãe é sempre, então, você pode, você consegue, você... Então ela, até hoje, eu lembro que eu sou concursada, né, no estado de São Paulo. E eu lembro que falava, eu não quero fazer concurso público, porque eu trabalhava no banco, eu gostava, eu dava aula de português para estrangeiros e eu me dava super bem, eu gostava, é uma área que eu me identifico bastante. Então, para mim, ali tava bom, tava gostoso, eu tava acomodada aí no dia da prova, minha mãe... Você não vai fazer o concurso? Pra quê? Eu tô ganhando bem onde eu tô, não preciso fazer prova. Não, vai fazer, porque lá na frente talvez você precise disso. Foi sempre o apoio familiar. E tu já tinha quantos anos? Eu já era adulta, né? Já não era mais, já dava aula já há uns 7 anos, né? Então, e a mãe lá te apoiou. Até hoje ela é assim. Aí ela, não, faz, vai lá, faz. Tanto é que eu fui, assim, eu estudava, eu sou curiosa, né? Eu gosto de estudar leis, essas coisas. E na língua portuguesa eu também estudava. Eu tinha um grupo, o que me ajudou, que eu tinha um grupo de colegas, professores, que nós estudávamos bastante. Então eu estava preparada para a prova, né? Não estava despreparada, eu estava preparada. Só que eu falava, não preciso fazer, né? Não quero fazer um concurso. No fim, eu fiz a prova, fui aprovada. E quando eu precisei, eu fui chamada no concurso.
né? Que foi uma época que o Brasil passou por uma crise, e aí os estrangeiros que estavam no Brasil, que o meu público era estrangeiro, então foram embora, né, do Brasil. Eu tinha, acho que uns 20 alunos, 25 alunos, era bastante, né, para professor, né, que dava aula de idiomas. E aí eu fiquei com um aluno de uma hora para outra, assim, e foi nesse momento que eu fui chamada então, para trabalhar. Eu não fiquei sem trabalhar, né? Essa nossa área é interessante porque você faz letras, você não fica sem trabalho. E é interessante dizer o que ela tá. Vou só reiterar, gente, eu também sou formada em letras e eu vim trabalhar numa escola no Japão. Então, você que está aí em qualquer lugar, que está interessado nessa área, você sendo bom naquilo que você realmente faz, você pode ir para onde você quiser, desde que tenha público. Aqui a gente tem um público grande, né? Tem trabalho, né? Você não chega aqui, eu tenho colegas que fizeram outros cursos, chegam aqui formados, às vezes ele não tem área aqui para ele, né? Que ele precisa de uma qualificação, né? Ou precisa estudar mais tempo aqui para poder, né, receber validação no diploma dele. Nós não, nós chegamos e já conseguimos trabalhar. A gente continua na nossa área, a gente não precisa mudar de área ou fazer um trabalho que a gente não se identifique, porque o nosso curso permite, porque a gente tem demanda aqui. Tem demanda. Né? Então é interessante, né? Não é um trabalho que você faz. Eu sou muito, tenho que ter retorno também, porque você precisa trabalhar, né? Nós não estamos, não precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, quase todo mundo, né? Mas assim, o retorno mas no meu caso, eu preciso trabalhar. Que o nosso retorno é rápido, né? A gente não precisa, por exemplo, o pessoal que trabalha com saúde, tem, como a Keila falou no início, tem todo um gasto durante o curso todo. Sim. E até você retornar esse valor que você gastou lá atrás, gente, é tempo. Nossa área, não. Na nossa área, já vai pra frente. A partir do segundo ano da faculdade, como eu disse, eu já consegui trabalhar. Né? Ganhava pouquinho, né? Muito pouco, mas eu trabalhava. Era dinheiro, né? Eu já estava ali ganhando, profissional, e ganhando experiência, que é a mais importante. Já pagava o lanche da faculdade. Já pagava o lanche da faculdade e estava ganhando experiência. Experiência. Saber e ser a profissional que é hoje, né? Porque professor é muito... A faculdade, eu acho que é para qualquer curso, né? Não só letras, mas a faculdade, ela te dá teoria, tá lá, faça estágio, você vai lá, assiste a aula de alguns professores, você leciona também, tá? Mas você, né? A prática, né? É o tempo. Então, na faculdade, eu já com esse tempo... E outra, você leva todas as suas dúvidas para os professores. Eles estão prontos para te responder. Isso a gente também passa por isso, né? Sim, é muito interessante. Falava, olha, professora, aconteceu tal situação. Ele, né, uma pessoa que tá lá mais tempo, tem bastante experiência, ele vai te dar uma resposta certeira, haja desta maneira. Pronto. Tá resolvido. Mas, eu vou te falar uma coisa agora, me veio na cabeça. Mas assim, gente, na área da educação, para quem tem essa vontade ou predisposição, o estágio vai te dizer se você vai continuar ou se você vai desistir lá. Isso. Porque você não consegue. No estágio você já corre. Sai fora. Já corre. Já sai fora, porque o estágio às vezes é desafiador também. Eu acho importante o estágio. Eu acho importante. Porque você olha e fala, não, isso não é pra mim. Ou, não, eu consigo. Eu dou conta. Eu acredito que eu tenho potencial, né? Eu tenho paciência, sabedoria. Mas mesmo eu dando aula, né, a partir do segundo ano da faculdade, eu tinha que fazer estágio, né? Sim. Não tem como não fazer. Você faz o tempo que você está trabalhando não conta como estágio. Então, você, além da aula, você tem que assistir
o estágio com outros professores. E eu aprendi muito assistindo essas aulas. Sim. Muito. Eu aprendi principalmente questão de postura e de como passar conhecimento. Isso. Que tal, porque já é uma coisa que às vezes a faculdade ela não para falar, ó, você como professor, se o aluno te falar isso, você tem que responder desta forma. Né? Ou você tem que agir desta forma. A faculdade não vai fazer isso. Ou então no estágio você ouve um aluno perguntando para o professor como que ele dá essa resposta. Então isso é muito importante. Sim. Essa questão do estágio. E também para você descobrir se você tem perfil para estudar, não, gente, para trabalhar em escola particular, em escola pública, se Sim. você gosta de ensino inclusivo, de educação especial ou não. Isso já vai abrir para tudo. É uma área muito ampla, né? A área de docente, assim, tem a educação especial, tem, né, especialização nisso, e você trabalha de uma forma diferente, né? Sim, E você também tem o olhar diferente, tu tá fazendo pedagogia agora, muda o olhar. Muda o olhar. Isso é muito importante, né? O professor, ele tem que ter vários olhares diferentes, como que eu posso ajudar esse aluno a se desenvolver, como que eu posso ajudar o outro a se desenvolver. Então você não pode ser estático, né? Tá ali não, você tem que ter um olhar amplo, né? Sim. Com esse curso você pode trabalhar com o quê? Então vamos lá, você me ajuda também. Tá, eu tô pensando aqui, vai falando, eu vou pensando. Você pode trabalhar em editoriais, né? Que estão em uma revista, né, em um jornal. Agora nós falamos mais do eletrônico, né? Não é tanto, a gente fala da revista, né? O papel. Agora é mais eletrônico. Tá mudando muito. Então você pode trabalhar com o editorial, você vai corrigir o texto, você pode escrever texto. Então você pode ajudar uma outra pessoa, né? Nessa questão do editorial, de escrever melhor, né? O que mais? Tradutor, né? Pode ir para a área de tradução. Agora tem faculdade de tradução também, mas o profissional de letras ele pode se especializar na área de tradução. Professor, né? Como nós já falamos, o professor. Que mais? Agora tem a área de games. Então tem redator para games. Sabe quando você tá jogando no celular e aparece aqueles diálogos? Aquilo é um profissional que faz, né? É um redator que faz, não é uma pessoa que desenvolveu o jogo, ele mesmo foi lá e escreveu, não. Tem um profissional que faz isso, né? O que mais que pode... Assessor, né? Assessor, secretário, bilíngue, né? Sim, com o banco, qual era o nome técnico da tua profissão quando tu estava com os Professor de PLE, que é português como língua estrangeira. E tu também trabalhou com o pessoal do consulado, não foi? Dava aula no consulado, que é a mesma coisa, é professor como língua estrangeira. Então, alguém precisava de aula, eu dava essas aulas, né? Porque o português, como língua estrangeira, você tem uma abordagem um pouco diferente, né? Não é a mesma abordagem. Tem vários tipos de abordagem, né? Até o português como língua de herança, né? Que as pessoas aqui no Japão acontece muito, né? Às vezes. Então, essa questão tem abordagens diferentes. É importante, né? Às vezes eu acompanho alguns canais, às vezes você fala, nossa, poderia melhorar nisso, naquilo, né? Porque a linguagem também pega, nós também precisamos, né? Sim, tá melhorando o tempo todo. Porque a linguagem falada, nós usamos um né, um curumim, mas na hora de escrever não dá, é verdade. Aí você tem que tomar cuidado. Então, o redator, ele entra muito nisso, né? De fazer correções. Ver que tá certinho, né? Pra ficar... Outra coisa que é muito interessante, eu tenho até um colega que trabalhou com isso, ele escrevia instruções para produtos, né? Quando você compra um shampoo, modo de usar.
Ah, que interessante. Isso, tem muitas empresas que tem um profissional. Às vezes eles contratam um pessoal de linguística, né? Que é mais especialista, ele se desenvolve nessa questão de linguística. Mas aí ele faz esse trabalho, né? De escrever os encartes. Também tem o pessoal do dicionário, né? Que eu não vou lembrar o nome técnico. Sim. Que trabalha para montar os dicionários. Aqui ela tá falando, tô lembrando. Sim, acho que a gente pode falar que é um editor, né? Um editorial, né? Que ele trabalha com editorial. Pode ser tudo, livros, revistas... Sim. Jogos e tudo mais. É muito amplo, gente. Assim, a gente acha que é só professor, mas é muita coisa. Não, né? Tem muito mercado para essa área, né? Então você não precisa, eu não quero ir à sala de aula, mas tem outras opções, né? Que até são interessantes, né? Sim. São Quer dizer, se você tiver perfil, que é o que a gente também tá falando. E o perfil. Aí você você vai correr para o perfil, né? Para o seu perfil. Isso você tem que se conhecer, né? Isso é interessante, né? É de você se observar. O que eu gosto... Igual no caso, né, no começo da nossa conversa, eu queria ser professora. Ou era história, mas história eu ia ficar ia ficar só na sala de aula. Não, e também história não é só sala de aula, viu, gente? Tem outras coisas para fazer. Mas é que eu vi em letras tudo que eu gostava num curso só. Num curso só. A questão dos idiomas, essa questão, né, da arte, da literatura. Então, isso foi interessante, né? Entendi. Então, você tem que ver o que eu gosto, né? Você nem sempre vai fazer o que você gosta o tempo todo. Mas você tem que ter uma identificação. Né? A palavra é essa, é se identificar. Porque no final das contas é uma escolha a longo prazo, gente. Sim. É uma coisa que você vai fazer. Eu me formei, mas pelo que eu digo longo prazo, porque para você se formar você precisa de pelo menos 3, 4 anos, né? Sim. E aí depois tem pós, tem não sei o quê, e você tá contando o seu tempo. O tempo tá correndo. É isso mesmo. Keila, qual é a média salarial de um profissional da sua área? A área o professor sempre fala que ganha pouco. É verdade, sempre vão dizer, você vai morrer pobre, você não vai ganhar. Eu concordo. Podia ganhar melhor? Podia, mas desempregada não fica. Não fica. Isso daí é uma coisa que eu sempre falo, é a constância. Que às vezes você fala assim, eu ganho muito, mas eu ganho muito naquele momento. Que deu boom daquela área. E depois eu fico sem emprego. Não, o professor sempre tá ali, ó. Tem sempre precisando do teu serviço. Sempre precisando. Mas quando você começa talvez com um salário mais baixo, né? Porque aí você tem poucas aulas, tudo isso. E pouca experiência também. Pouca experiência, né? E aí agora, eu vou falar pela média de São Paulo, eu acho que o professor iniciante 3.500 por aí. Mas isso tu tá falando um horário ou 2, Keila? Um horário. Ó. E é uma carga de aula acho que menor, né? Agora aumentou, né, o piso salarial do professor. Mas aí o que acontece? Com experiência e com o tempo você faz carreira e vai aumentando o seu salário, né? Então, eu acho que um professor experiente, uma média, nós podemos falar uns 7.000, 8.000 reais, né? Sim. E quando tu trabalhava com o pessoal do banco, como que tu fazia a média salarial? Era mais alta. Mas era por aluno ou fechava a turma, Keila? Eu fechava, tinha turma e tinha aluno individual. Aí você tirava mais. Né? Então, quando você tinha muito aluno, então você tirava mais. Entendi. Aí quando agora eu acho que essa área deu uma caidinha, assim, porque aí tem bastante professor, tem gente. Professor às vezes também cobra muito pouco, né? É verdade. Isso daí às vezes é um pouco ruim no mercado, né? Então tem alguma. Não é nem. É que assim, professor, às vezes tem pessoas que vão exercer a profissão de professor sem ter formação acadêmica, né?
Então, talvez isso aí caia um pouquinho, assim, reduza, mas não sei, posso estar falando bobagem, né? Não, mas eu concordo contigo. E aí eu volto a falar das videoaulas. Prestem atenção em quem vocês seguem, se a pessoa tem informação. Porque, gente, ensinar não é uma coisa simples. Então, você precisa de tempo, de conhecimento, de leitura. E isso é o que a gente tenta explicar para vocês até o ensino médio. Sim. Porque quando vocês saem do ensino médio, a faculdade, eles já querem que vocês estejam prontos. Eles não querem que você aprenda lá, eles querem que você já esteja pronto. E aí dá o choque de realidade que eu falei para vocês, do trauma da desistência. Sim. O professor me quer pronto, eu não sei nem por onde começar, eu vou sair desse negócio, não é para mim. Você se assusta. E até agora eu acho interessante, eu estou fazendo pedagogia, como eu disse, eu estou fazendo EAD, né? Que é Educação à Distância. Então, o que acontece? Até tem gente que entra no curso achando que vai ser muito tranquilo, né? Então, eu acho que EAD, às vezes, você tem que ter ainda uma dedicação maior. Porque o professor, ele coloca um vídeo lá, dá uma aula, dá um material e tá aí. É isso daí que você tem que estudar. Se você não tem disciplina, você não consegue seguir. Que é o perfil que a gente tá falando. Você tem que ter disciplina. Eu posso estudar qualquer hora? Ontem, 11 horas da noite, eu estava fazendo prova. Só que foi assim, eu sentei 11 horas e levantei 2 horas depois. Porque eu tinha que fazer essa prova bonitinho, ir até o final, tinha tempo, tinha bastante leitura. Então foi um tempo que eu não podia me distrair, não podia olhar TV, não podia olhar celular, eu não podia fazer nada disso. E detalhe, EAD, né? Aí você pega o material, você olha, você fala, eu vi, você viu, tá lá no material. Tá lá, porque eu vi colegas do grupo, mas nós não aprendemos isso, não, tava lá no material, né? Então você tem que ter dedicação, né? Às vezes você fala, não precisa. Então tem essa questão da organização, dedicação, é preciso. Né? É preciso para estudar. É rotina, né? Rotina, né? Você precisa ter uma rotina. Deixa eu ver o que temos aqui. O que foi exigido de você para que você conseguisse entrar no mercado de trabalho? Então, aqui a questão que é exigido de você, é o que nós estamos falando, né? Que você seja um bom profissional, que você tenha... Acho que sala de aula é muito jogo de cintura, né? A gente tem que ter muito, né? Muito. Aí a questão do curso que você fez, né? Isso no meu caso, como eu fiz... que eu ainda, né, eu tenho o meu cargo no estado de São Paulo, eu precisei fazer um concurso público, né, e você precisa ser aprovada nesse concurso. Aí depois tem outras coisas, né? E a formação, que é o tempo. E até agora, para você continuar trabalhando, vai exigindo formações, né? Então, para você trabalhar com crianças, com inclusão, você precisa ter uma formação. Então, sempre tem que ter algum tipo de formação. Sim. E melhorando, né? É difícil conseguir estágio nessa área? Não, eu acho que não. Eu acho que é uma das áreas mais fáceis. Mais fáceis. Porque tem muita escola. Aqui no Japão mesmo tem bastante escola, né? A questão da escola, ela tem que ser licenciada, né? Pelo MEC. Talvez aqui no Japão a gente tenha essa barreira, que aí tem que ver quais escolas são licenciadas, né? Então talvez isso daí pegue um pouquinho. Mas no Brasil tem muitas escolas, né? Tem escolas particulares, tem escolas estaduais, tem escolas municipais, então, e tem escolas para o ensino médio, tem escola de ensino fundamental. Tem escola bilíngue, só de estudo, só de inclusão. Só de inclusão, né? A Natália é do bilíngue. Eu gosto do pessoal da inclusão. Da inclusão. Então, isso daí eu acho fácil, né? Difícil é a pessoa querer fazer estágio. Ai, Keila, como que é a tua rotina
rotina de trabalho, Keila? Olha, geralmente quando eu tô... Agora eu tô de férias. Depois de 15 anos eu peguei umas férias de 6 meses. Não são férias, tá, gente? Vamos falar certo, porque senão as pessoas podem achar que eu tô rica. Não, eu estou... Não, porque também pode. Como que ela é uma funcionária pública e tá de férias? Não, eu tô em um afastamento. Funcionário público a cada 5 anos do estado de São Paulo, porque outros estados pode mudar a lei. Uhum. Então, a cada 5 anos trabalhado, você pode pegar uma licença de 2 anos, né? Um afastamento de 2 anos, né? Lógico que vai sem remuneração, você não recebe por isso. Uhum. Mas você pode pegar esses 2 anos. Então, eu tenho um intervalo aí, eu tenho que voltar em julho. Então, agora de janeiro a julho, eu dei essa pausa. Depois de 15 anos. Depois de 15 anos dando aula. Uhum. Mas eu preciso voltar em julho, né? Sim. Então, a minha rotina, geralmente, quando eu estou em sala de aula, nós vamos cedo, né, para a escola. Geralmente, aqui no Japão, eu entrava às 8 e saía às 5. Uhum. Né? Então, e depois eu tinha muitas aulas, né? Aqui nós temos muitas aulas. Aqui a gente tem aula. Isso, e durante as aulas, né, você tem um período de preparação de aula. Então, eu nem me lembro quantas aulas eu tinha aqui para a preparação. Eu também. Porque muda. Cada professor tem um todo tempo. ano, desde que eu tô aqui, eu já mudei assim. Eu já tive, sei lá, esse ano eu tô com 40 aulas, mas eu já tive 35. Isso faz muita diferença para o professor. Muita diferença. E eu, como eu dava aula de português e de inglês, então eu tinha... Inglês é uma aula por semana, né? Uhum. Então você automaticamente você vai ter mais salas de aula, então você entra no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Na escola inteira, né? Entra até o médio. Médio depois eu não dei aula para o médio de inglês, mas eu tinha português. Então você faz aquela... Jogo de cintura. Tem que ter aquele jogo de cintura. Muitas vezes nós levamos trabalho para casa, nós preparamos aula em casa. Então, nós trabalhamos os finais de semana, sim, corrigindo, montando aula. E você tá passeando, tá ali, ouvindo uma música, você fala, posso usar isso na aula de não sei o quê. De arcadismo. Posso usar isso numa aula de barroco. Então, o tempo todo, é bem puxado nessa questão. A nossa rotina, né? A nossa rotina é puxada. E fora que também eu esse ano, por exemplo, eu tenho 150 alunos, eles querem que você saiba o nome deles, quando que vocês se conheceram, é muito louco. Pra professor de inglês isso é péssimo. Nossa, não dá tempo, é uma aula. Então, às vezes você não lembra, e o aluno, é Gabriela, não é Gabriele, não é Gabriele. Não é com Y, é com I, é com E. Ai, que loucura. Gente, gente, se foi até o L, parabéns. Eu consegui. Mas eu sei quem é você, eu sei quem é o meu aluno. Às vezes você não lembra o nome, mas você sabe que ele é o seu aluno, né? Isso é interessante, né? E você conhece o perfil dele, assim, você vai se acostumando, mesmo ele tanto, você não lembrando o nome. Você sabe quem que é verdade. E a rotina de professor, gente, é aquela coisa, você tá no terceiro ano do ensino médio, você vai pro segundo ano do ensino fundamental. Eu ia pro fundamental, o profissional de letras, é bom nós falarmos sobre isso, ele não dá aula pro fundamental, mas quando o professor tem graduação em inglês também, aí ele pode... dar aula para o fundamental. Do contrário, você não trabalha com... não é fundamental, são os anos iniciais. Anos iniciais que mudou, né? Que é do primeiro ao quinto ano, né? Então, aí você pode entrar nessa... Por isso que eu entrava em várias salas de aula, assim, então a sua rotina o dia todo é aquela correria, né?
No caso da Keila era extremo, porque agora ela tá no ensino médio, daqui a pouco ela tá no Fundamental 1, depois ela tá no Fundamental 2. Por isso que você tem que ter a resiliência, tem que saber lidar com o seu emocional. Porque se você chega muito agitada, sai do ensino médio, chega lá pro segundo aninho, falando do jeito que você tá falando com o médio, as crianças choram. É verdade. As crianças choram. É muito engraçado isso. Então tem que ter cautela. Você tem que saber onde você tá. Senão, se você fala pra criança, fala mais alto. Não tô escutando. Aí a criança chora. Então. Aí você tem que lembrar, nossa, eu saí lá do ensino médio, agora eu tô aqui o com seu as espírito tem que mudar completamente. E é diferente, né? Eu também não vou tratar os alunos do ensino médio como eu trato as crianças menores, né? Não tem eles mesmos. Não vão aceitar, né? Eles não têm que ter um jeito. Qual conselho você daria para as pessoas que querem seguir esta área? Estudem bastante. Não, e eu sou uma pessoa que eu nunca falo, não estuda, não vá pra sala de aula. Vai, se você gosta, se você tem perfil, vai. Porque você vai ter sucesso. Sim. Então, se você quer fazer, vai lá, né? Faça o Enem, estude, escolha. No caso de letras, você pode escolher o idioma, né? Se você quer ir pro lado do espanhol, pro inglês, quem tá aqui no Japão, né? Japonês. Eu acho muito legal essa questão que tem muitos alunos, né? Que falam. Então, isso daí você vai ajudar lá na frente, né? Vai ajudar você se sair bem, né? Nessa carreira. Mas no final foi a nossa conversa inteira, né? Saber o seu perfil e estudar conforme aquilo que você se identifica. Isso, é legal você... Todo mundo passou por uma sala de aula, né? Então, todo mundo conhece mais ou menos. Eu gosto de história, eu gosto de português. Mas conversa com profissionais da área, né? Pega um dia da rotina dele e fala, posso te acompanhar? Tá? É importante você fazer isso. Vai na universidade, vê como é o curso. Isso daí, no ensino médio, eu fiz bastante. Olha a grade curricular na internet, né? O que você vai estudar. Isso, olha a grade curricular, que é o que você vai estudar. Vai lá no detalhe, a internet ela nos dá essa possibilidade. A linguística estuda isso, a literatura brasileira vai estudar isso. Ela vai falar tudo que você vai estudar. Tem coisas que você não vai gostar, não vai se identificar, mas nem tudo que nós fazemos. Mas eu acho que todo curso tem umas coisas que você fala, nada a ver isso daqui. Aí lembra da teoria literária que ela falou lá atrás. Olha o quanto foi importante para ela hoje entender outras coisas. Meu marido tá fazendo fotografia e ele tá estudando arte. Então... Mas eu acho importante. Eu falo, não, isso é importante. Você tá fazendo fotografia, você tem que fazer arte. Tem que conhecer, né? Então, mas não sei se tem alguma... Tem sim, né? Então, sempre vai ter alguma coisa que você fala, não é só sair tirando foto por aí. Tem que ter toda uma questão. Não é só aprender sobre equipamento, né? Porque às vezes a pessoa tem essa impressão, eu vou aprender sobre equipamentos. Não, né? A carreira acadêmica, ela vai te puxar para outros lados. Então, tem coisas que talvez você fale, não me identifico. Mas depois você vai entender por que você fez aquilo. Sim, no meu caso, eu odiava fonética na faculdade. E agora... Não é maravilhoso? Não estuda fonética não, pra ver o que acontece. Tudo uma questão. E agora é muito engraçado em pedagogia que você tem aqueles métodos, né, da boquinha. É muito interessante, eu acho maravilhoso. Verdade. Aí, tá vendo? Não é o B, mas agora você gosta. É verdade, é diferente. É muito legal. É diferente. É interessante, muito interessante. Que é a consciência fonética, se não me engano, né? Sim. E você viu, né? Mudou. Nós não aprendemos mais como, né? Eu aprendi, né? O ba, be, bi, bo. Não é mais. Agora é a consciência fonética, né?
Então, qual é o som daquela letra, né? Que fonética é o som da letra. Nós falamos fonética tem pessoas que às vezes não sabem o que é o som. São os sons, né? Mas é isso, siga a carreira, que vocês vão se dar bem. Aproveitem a oportunidade. Peguem universidades, saiam, aproveitem bolsas que tem para você sair, estudar fora. Para quem mora aqui no Japão, estude japonês, pelo amor de Deus. Na Universidade de Tóquio, Sofia, né? Sofia. É a universidade? Não sei. Se eu não me engano, depois a gente tem que dar uma pesquisada. Lá tem curso de português, né? Olha aí. Tem curso de português. E parece que, se eu não me engano, eles estavam querendo até encerrar, porque não estava tendo demanda. Eu não sei ao certo, né? Isso daí seria legal você trazer uma pessoa que fala. Mas aqui você pode estudar. Né? Então, essa questão, aqui tem oportunidade, no Brasil tem muita oportunidade, tem curso à distância também, né? Se você tiver perfil. Né? Eu sou do perfil da sala de aula. Você ir sentar, falar com o seu professor, ter aquelas discussões, né? Por que isso? Por que aquilo? Você poder dialogar, né? Sim, é importante. Isso eu acho importante. Mas se você não pode, se não é possível agora, não deixe de estudar por isso. Né? Vá fazer AD, que você vai se dar bem. Ai, gente, então é isso. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Eu amei que ela foi muito fofinha. Que a gente possa se ver mais vezes, fazer mais conversas assim, aproveitar que ela, assim, eu sempre disse pra ela na escola e sempre que tem oportunidade eu falo, gente, a Keila pra mim é uma inspiração, porque ela é a minha inspiração. Que a gente tem, assim, a afinidade, mas ela tem umas aulas tão maravilhosas e nossas conversas são tão legais, né? Que a gente às vezes você se completa com o outro, né? A Natália, ela tem um ponto de vista que às vezes eu não me atento a isso e eu falo, nossa, Natália, eu preciso dar foco nisso. Mas é a mesma coisa, a gente tem esse feedback. Essa parceria, é o que nós falamos, essa parceria, né? Com os colegas de trabalho te traz muito aprendizado. Sim, é verdade, gente. Aproveitem quem vocês estão conhecendo, aproveitem esse contato. Keila, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. E aí, gente, o meu canal é o Influenciando Caminhos e até a próxima. Beijo para quem nos acompanha até aqui. Tchau. Tchau. Tchau.